Na aula passada, nós falamos sobre frações, todos os tipos de frações, e agora nós vamos para a parte do MMC, MDC, divisibilidade. Nessa parte da matemática, que também é uma parte muito simples, não tem nada de fora do comum, todos nós conhecemos, nós aprendemos MMC aonde? Com a tia Marialva. Lembra de tia Marialva? Lá, tia Marialva, da primeira série, lá do ensino fundamental, aquela senhora grande, seios fartos, camisa como? De viscose, uma pizzazinha debaixo do braço, lembra disso? É ela mesmo, é o mesmo MMC. Qual é a grande finalidade do MMC? A grande finalidade do MMC é você encontrar, a partir de que momento, dois números diferentes passam a ter exatamente o mesmo valor. E quando esses dois números passam a ter exatamente o mesmo valor, nós estamos falando do seu mínimo múltiplo comum. É a primeira hora em que isso acontece. Por exemplo, vamos lá. Produtor, por favor. Neste momento, o que nós temos que fazer? Vamos imaginar dois números simples, sem muito problema. O número 3 e o número 5. Se nós dermos uma sequência para o número 3, literalmente dentro da tabuada do número 3. O que é a tabuada? Tabuada em matemática, senhoras e senhores, tabuada é macete. Você tem a obrigação de saber tabuada e muito bem tabuada. Sabe por quê? Porque a tabuada nada mais é do que uma forma mais simples de você poder multiplicar o mesmo número, que é você poder ter de uma forma rápida, melhor dizendo, o valor do somatório de um mesmo número repetidas vezes. Por exemplo, se eu multiplicar o número, se eu somar o número 3 4 vezes, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ao invés de eu fazer toda essa operação, eu faço ela de uma vez só. 3 vezes 4, 12. Isso é tabuada. Tabuada é macete. E ela é feita para que você saiba, não se esqueça. Para quem não sabe tabuada, eu vou dar uma dica. Não precisa ficar com vergonha, mas faça o seguinte. Compre um caderno novo, lápis, borracha, se tranca no banheiro, porque se as pessoas verem que você está estudando matemática, eu vou te chamar de nerd, e obviamente nerd sofre o quê? Nerd sofre bullying. Então você vai para o banheiro e faz a tabuada de 1 a 10, 10 vezes. Na 7ª vez eu te garanto que você vai estar psicografando tabuada, de tão decorada que ela vai estar para você. Sendo assim, por favor, não se esqueça da seguinte situação. Se eu pegar esse número 3 e somar esse número 3, o próximo número dele será 6, que é 3 vezes 2. 6 mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. A mesma coisa eu vou fazer com, e assim sucessivamente, tabuada de 3. A mesma coisa eu vou fazer com o número 5. 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25, e assim a tabuada de 5. Se nós percebermos bem, você vai entender o quê? Que o primeiro ponto em comum entre esses dois conjuntos, o conjunto dos números dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 5, é exatamente 15. Ou seja, 15 é a interseção entre o conjunto dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 5. Não é a única, mas sim a primeira interseção. Não é a única, é a primeira. Tá certo? Sendo assim, pelo fato dele ser exatamente a primeira interseção, nós temos o famoso mínimo múltiplo comum. E para vocês internautas que adoram internet, adoram navegar pela famosa web, tá certo? Presta bem atenção, vocês já devem ter ouvido falar em mensagens subliminares. Aproveita que você está na internet, dá uma olhadinha aí, mensagens subliminares. Você vai ver que na palavra Marlboro tem um homem enforcado, que no Disney tem o D, tem alguma coisa a ver com o diabo. Aquelas mensagens subliminares que vêm nas palavras.
aqui na matemática, isso é válido. Sabe por quê? Por que o MMC está escrito em minúsculo? Porque o M é de mínimo. É somente por causa disso. Incrível, mas é verdade. Só que, olha só, você gostou, eu sei que você gostou. Você está fazendo MMC de uma forma super simples. Apenas somando os seus valores. Mas, e se colocarmos alguns números estranhos? Por exemplo, 256 e 412. Você vai ficar somando 256 mais 256 mais 256, 412 mais 412 mais 412, até encontrar o primeiro múltiplo em comum entre eles? Você pode fazer isso, é claro que pode. Só que você vai perder um tempo inimaginável. Com certeza a prova vai terminar e você provavelmente não vai encontrar o seu mínimo múltiplo comum. Então o que você tem que fazer? Você tem uma ferramenta para fazer isso mais rápido. Que ferramenta é essa? Nós vamos simplesmente, por exemplo, colocar os números 256 e o número 412. E iremos decompor esses números, 256 e 412, em quê? Em números primos. É só isso. Basta decompor em número primo, amigão. E como é que se decompõe em número primo? Quais são os números primos? Primeiro, o que são números primos? Atenção! Números primos não são primos, eles não são parentes, até porque primo não é parente, a gente sabe muito bem disso. Né? Sempre tem um casinho de um ou outro, problema com primo, aquela história que a gente sabe qual é. Mas não se esqueça, números primos não são parentes, são números primordiais. E quais são os números? O que são esses números primordiais ou números primos? São os números que são somente divisíveis por um e por ele mesmo. O primeiro número primo é o número 2, porque 1 não é primo. Então, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 7. O 9 não é primo, mas o 11 é, o 13 é. Então, cuidado com duas coisas que você comumente fala. Primeiro, números primos são números ímpares. Não. Números primos não são os números ímpares. Por quê? Porque o 2 é par e ele é primo. Tudo bem, é o único par primo, ok? Nenhum outro número par será primo, somente o 2. Mas o 2 é par e é primo, então já não são os números ímpares. E segunda coisa, não são todos os números ímpares, porque o 9 é ímpar e não é primo. Mas depois do 2, para ser primo, ele tem que ser ímpar. Então toda vez que você se deparar com um número ímpar, dá uma olhada, veja se ele é primo antes. Mas tudo bem. Primeiro número primo, e devemos seguir essa sequência, é o número 2. E nós percebemos que o 256 e o 412 são divisíveis por 2. Qual é a metade de 256? Qual é a metade de 256? 128. Qual é a metade literal de 412? Qual é a metade de 412? 206. Existe algum número aqui que ainda pode ser divisível por 2? Sim, nesse caso, de novo, os dois números. E qual é a metade de 128? 64. Qual é a metade de 206? 103. Ainda existe algum número divisível por 2? Sim, ainda existe algum número. Quem é? É o 64. E a metade de 64 é 32, 103. Ainda existe algum número divisível por 2? A metade de 32 é quanto? 16. E de 103 a gente não divide porque não é divisível. Ainda existe algum número divisível por 2? 8, 103. Por 2, 6, 4, 103. Por 2, 103. Por 2, 103. E agora chegamos ao famoso número 103. O nosso número 103, que nós viemos aqui desde o início, repetindo ele, a gente percebe que, qual é o próximo primo? O próximo primo é o número 3. E 103 é divisível por 3? Não é. Por quê? Porque a soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3. 1 mais 0, 1 mais 3
4. E 4 não é múltiplo de 3. 103 é divisível por 4? Também não, porque os dois últimos algarismos não é um múltiplo de 4. 0,3 não é um múltiplo de 4. É divisível por 5? Também não. Por que que não é divisível por 5? Porque não termina em 0 ou 5. É divisível por 6? Infelizmente, também não é. Por que que ele não é divisível por 3? Por 6? Porque ele não é divisível nem por 2, nem por 3. A divisibilidade por 6 é quando o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E o número 103? Ele é divisível por 7? Dá para a gente ver uma divisibilidade por 7? Dá. A divisibilidade por 7, apesar da gente não ter aprendido lá no ensino fundamental, eu vou te mostrar agora. Não é uma coisa fácil, mas a gente consegue. No número 103, nós temos que pegar o último algarismo, é o 3, e retirá-lo do número. Fica 10, 3. Deste último algarismo, eu vou multiplicar por 2. 10, 6. E subtrair esses dois números. 10 menos 6 dá quanto? 4. 4 é múltiplo de 7? Não é. Então, o número 103 não é divisível por 7. Beleza? Sendo assim, nós conseguimos perceber que, através das divisibilidades, o 103 será um número o quê? Primo. Ou seja, ele só pode ser divisível por 103 mesmo. Ou seja, o MMC, ou o mínimo múltiplo comum entre 256 e 412 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, vezes 103. E ao encerrarmos esta multiplicação, 256 vezes 103, o número que aparecer como resultado deste produto é o mínimo múltiplo comum entre eles dois. Agora, imagine você somando 256 mais 256 mais 256 até chegar a esse número. 412, 412, 412, 412, até chegar a esse número. Nossa, você vai demorar muito tempo. Por isso que existe o MMC. Perfeito? Os exercícios de MMC são exercícios extremamente característicos. É quando ele está pedindo duas coisas com valores diferentes que se encontram no primeiro ponto em comum. Um exemplo básico disso, um exercício clássico desse, são: um ônibus sai de meia em meia hora e um segundo ônibus sai de 45 em 45 minutos. Se ambos estão na rodoviária às 8 horas da manhã, a que horas eles irão sair de novo ao mesmo tempo? Devemos apenas fazer o quê? O MMC entre 30 e 45. Um outro exemplo muito interessante é: uma determinada pessoa almoça num restaurante de 10 em 10 dias. Uma segunda pessoa almoça num restaurante de 15 em 15 dias. Sabendo que hoje elas estão juntas, quantos dias depois elas irão se encontrar de novo no mesmo restaurante? MMC entre 10 e 15. Simples assim. Nada muito fora do comum. Perfeito? Já continuando, o famoso MDC. E aqui, de novo, nós temos as mensagens subliminares. Por que que o MDC é maiúsculo? Porque é M de máximo. Por que que nós calculamos o máximo divisor comum e não o mínimo divisor comum? Porque qual é o divisor comum a qualquer número? É o número 1, que é o primeiro, é o mínimo. Você não precisa calcular porque você já sabe. O mínimo divisor comum entre qualquer número é o 1. Então, aqui nós temos que calcular o máximo. Ou seja, o último ponto de interseção entre dois números. Ou mais, 3, 4, 5, 10, quantos números o exercício estiver pedindo para você. Mas a diferença entre o mínimo e o máximo é exatamente essa. O mínimo múltiplo comum, ele é feito para que você encontre o primeiro ponto de interseção entre os dois. E o máximo divisor comum, o último ponto de interseção entre esses números. Perfeito? Vocês lembram lá na quinta série, quando vocês aprenderam MMC e MDC? Principalmente no MDC, que vocês aprenderam uma coisa tipo assim, jogo da velha? Vocês lembram disso?
Tomara que não. Até porque você não vai precisar usar isso nunca mais na tua vida, tá? O teu professor de matemática lá na quinta te ensinou isso só para te reprovar. Safadeza dele, porque não precisava. E ele ainda exigia, lembra que nos seus exercícios da prova ele exigia que você resolvesse dessa forma? Não precisava, nunca precisou. Se pudéssemos, no dia da prova, fazer assim: determine o MDC entre 10, 15 e 25. Aí você colocava isso dentro do jogo da velha, fazia um monte de coisa, uma trabalheira inimaginável. Para com isso, esquece essa bobeira. Presta bem atenção. Colocamos os números 10, 15 e 25 e realizamos a mesma coisa que a gente fez para o MMC. Vamos decompor esses três números em números primos, ou seja, você só precisa saber uma coisa, uma única ferramenta que você já aprendeu há muito tempo atrás com o nome decomposição em fatores primos. Foi para isso que você aprendeu a decomposição em fatores primos. E nós vamos decompor esses três números ao mesmo tempo, como se estivéssemos fazendo um MMC normal. Qual é o primeiro primo que nós temos aqui? O número 2. E o número 2, ele só divide o 10, ele não divide outro número aqui dentro, apenas o número 10. Beleza. 5, 15 e 25. Ainda possui algum número aqui dentro que é divisível por 2? Não. Qual é o próximo primo que existe? O número 3. Tem algum número divisível por 3? Sim. É o 15. Então fica 5, 5 e 25. Tem algum outro número divisível por 3? Não temos. Qual é o próximo primo? 5. E este número 5, por acaso, está dividindo um número, dois números ou todos ao mesmo tempo? Este 5, por acaso, está dividindo todos os números ao mesmo tempo. Toda vez, somente no MDC, quando você dividir todos os números ao mesmo tempo, sabe o que você faz? Circula ele. Parece uma coisa muito fundamental, parece uma coisa extremamente básica, não é verdade? Mas na hora da prova, você não pode usar a calculadora. E rola um certo desespero, você possui a pressão de passar nessa prova. Para que você vai circular o número 5? Para depois não ter que ficar procurando quais números que você decompôs em fatores primos que dividiu todos os números da sua decomposição. Então, você já circula para depois você olhar e identificá-lo muito mais rápido. 5 dividido por 5 dá 1, por 5 dá 1, por 25 dá 5. Ainda dá para dividir por 5? Dá. E este 5 eu não vou circular porque ele só divide um número. Eu só circulo o número que divide todos ao mesmo tempo. 1, 1 e 1. Você sabe qual é o MDC? O MDC é a multiplicação dos números circulados. Quantos números nós circulamos? Apenas um? Então, o MDC entre 10, 15 e 25? 5. Resolvido o seu problema. Isso, meu amigo, é MDC. Perfeito? Então, em termos de fração, tá certo? A gente já sabe operar frações, a gente já sabe fazer MMC, a gente já sabe calcular o MDC e agora nós vamos aprender a simplificar. É a última coisa antes dos nossos exercícios.